Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Alexandre de Moraes nega a prisão de Jair Bolsonaro, mas afirma que ex-presidente descumpriu medidas cautelares. Tribunal de Contas identifica pagamentos bilionários a pessoas mortas. Produtores de café temem queda de procura e aumento dos preços. Brasil vai entrar em ação que acusa Israel de genocídio contra povo palestino. Facções criminosas levam o município ao topo do ranking de mortes no ano passado. E veja também os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada, mas que essa ação não cabe à decretação de prisão preventiva. O texto publicado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal também chamou a atenção após verificarem erros de português. Ele trocou o mas pelo mais quando afirmou que a justiça era cega, mas não era tola. Essa foi a primeira manifestação do ministro Alexandre de Moraes após as alegações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes respondeu que efetivamente não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro, dentro do ilícito modus operandi já descrito. Ele escreveu também que, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, deixa de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. Mas ele advertiu o réu afirmando que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Nesta quinta, o ministro explicou que na decisão dele não proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas a veículos de comunicação. O que ficou proibido foi o uso de redes sociais, de forma direta ou por meio de terceiros. O ministro sinalizou ainda que discursos em eventos públicos e privados também não foram vetados, mas ponderou que o ex-presidente deve respeitar os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Outro ponto que chamou a atenção no texto de Alexandre de Moraes foram os erros ortográficos. Entre eles, ele escreveu "A justiça é cega, mas não é tola", com 5 pontos de exclamação. O documento contém outros erros ortográficos, como o uso errado ou ausência de crase. O senador Flávio Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O senador acusa um ministro de crimes de responsabilidade e censura contra a família dele. O filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, acusa o ministro de crimes de responsabilidade, afirmando que ele agiu de forma parcial e censurou manifestações políticas do pai e de seu irmão, deputado federal Eduardo Bolsonaro. No requerimento, Flávio Bolsonaro disse que a manutenção da ordem constitucional e o respeito ao devido processo legal não são compatíveis com a perpetuação de abusos revestidos de legalidade aparente. O senador também fez um paralelo da atuação do irmão nos Estados Unidos com a de outras autoridades brasileiras e seus aliados, acusando a corte de disparidade no tratamento. O senador diz que, em momentos semelhantes anteriores na história brasileira, a corte teve postura distinta, como a ida da ex-presidente Dilma à ONU para dizer que estava sofrendo golpe no país em 2016, e também a presença do então advogado de Lula, Cristiano Zanin, na Itália para dizer que Lula era perseguido no Brasil. Com mais esse requerimento, o número de pedidos de impeachment contra ministros do STF chegou a 176. Só Moraes já recebeu 48 representações para perder o cargo. O segundo colocado é Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, com 28 pedidos, seguido por Gilmar Mendes com 22. O documento apresentado por Flávio Bolsonaro ficará a cargo do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Ele só deve se manifestar sobre o documento após o recesso em Brasília, que começou na última sexta-feira. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou o pagamento de quase 3 bilhões de reais a pessoas mortas entre 2016 e 2024. Segundo o órgão, 91% dos pagamentos correspondem a benefícios previdenciários. O relatório aponta falhas na base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil,
responsável por registros de nascimento, casamento, óbito e natimorto. De acordo com o TCU, o sistema deixou de registrar mais de 13 milhões de óbitos, o que permitiu pagamentos indevidos. Em fevereiro deste ano, por exemplo, foram pagos mais de 21 milhões de reais em benefícios previdenciários, a mais de 11 mil pessoas com registro de óbito no sistema do Ministério da Saúde. Segundo o ministro relator Jorge Oliveira, no mesmo mês, 650 servidores aposentados ou pensionistas da administração pública federal também receberam pagamentos com indícios de óbito no sistema. O ministro Bruno Dantas classificou os valores como alarmantes e escandalosos. Segundo ele, o Brasil foi incapaz como nação de integrar os sistemas de forma eficiente. Segundo o TCU, também existem falhas na verificação de pagamentos do programa Bolsa Família. Ainda na consulta feita em fevereiro pelo TCU, foram identificados pagamentos do programa social a 971 pessoas com registro de falecimento, somando mais de 580 mil reais. E em meio a tudo isso, a imposição de tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos gera preocupação sobre os impactos na economia. Produtores de café pedem bom senso nas negociações enquanto temem a queda da procura e o aumento dos preços. Os produtores de café brasileiros estão acompanhando de perto a ameaça de uma tarifa de 50% proposta pelo governo americano. Eles se preocupam com os potenciais impactos econômicos e pedem empenho nas negociações para proteger o setor. O que eu pediria é bom senso nesse momento para que a gente pudesse realmente sentar à mesa de negociação e melhorar esse patamar dessa taxação, porque essa taxação de 50% vai trazer realmente um grande prejuízo. Deixar essa briga política de lado e a gente pensar no Brasil, pensar nos produtores de café e melhorar, através de uma negociação, essa taxação. O recente anúncio de Donald Trump de impor tarifas de 50% a produtos brasileiros gerou grande preocupação no Brasil e nos mercados internacionais. A tarifação, que vai entrar em vigor em agosto, afeta principalmente as exportações do Brasil para os Estados Unidos, incluindo produtos-chave como café, petróleo, carne e outros bens industriais. Se o café for exportado com essa taxa de 50%, ele vai chegar também a um valor muito alto para o consumidor. Mesmo eles sendo grandes consumidores do café, vai ficar um valor bem puxado para o consumidor. Está aparecendo mais um tema mais político do que comercial. Então, estamos aguardando o que vai acontecer, porque, na verdade, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, vai afetar muito os empregos. Então, é uma perspectiva que ninguém sabe aonde é que nós vamos chegar. O governo brasileiro não descartou a possibilidade de negociar com os Estados Unidos, considerando que a retaliação seria proporcional. Ao mesmo tempo, o Brasil também busca diversificar o comércio com outros países para minimizar o efeito das decisões americanas. A arrecadação do governo federal bateu recorde no mês de junho e alcançou a cifra de 234 bilhões de reais. A Receita Federal afirmou hoje que esse resultado representa um aumento real de mais de 6,5% na comparação com o mesmo mês no ano passado. A Receita informou também que o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, ajudou nesta arrecadação. O presidente Lula está buscando uma aproximação comercial com o México antes do início das tarifas americanas em agosto. O petista conversou por telefone com a colega mexicana Cláudia Sheinbaum. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com a colega do México, Cláudia Sheinbaum, para buscar uma aproximação comercial. A conversa aconteceu antes da entrada em vigor, em agosto, de tarifas de 50% e 30%, respectivamente, para as importações americanas procedentes do Brasil e do México, as maiores economias da América Latina. A presidência brasileira informou que, durante a conversa, Lula ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países e, principalmente, diante do atual momento de incertezas.
As duas nações estão tentando negociar com Washington para reduzir tarifas, mas até agora não chegaram a um acordo. Lula propôs a Sheinbaum o início de negociações para ampliar o acordo comercial Brasil-México e buscar a expansão do fluxo comercial entre os dois países. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai visitar o México em 27 e 28 de agosto, acompanhado de uma delegação de empresários. Eles vão explorar possíveis oportunidades de negociação nos setores farmacêutico, agropecuário e aeroespacial, entre outros. No caso do Brasil, as tarifas são, em parte, motivadas pelo julgamento do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que Trump diz ser vítima de uma caça às bruxas pelo Supremo Tribunal Federal. As tarifas sobre o México se devem ao que o americano considera como esforços insuficientes do governo para combater o narcotráfico. O presidente Lula sancionou a lei que obriga estatais e sociedades de economia mista a destinarem pelo menos 30% das vagas em conselhos de administração para mulheres. A norma se aplica a empresas como Petrobras e Banco do Brasil e a exigência será implantada de forma gradual ao longo de 3 ciclos eleitorais internos. O projeto também prevê parte dessas vagas seja reservada para mulheres negras ou com deficiência, com autodeclaração como critério de identificação. E o governo começou hoje a pagar os aposentados e os pensionistas do INSS que tiveram benefício desviado. Nesse primeiro momento, 400 mil pessoas vão receber os valores. De acordo com o INSS, os pagamentos serão feitos diretamente na conta em que o benefício é recebido, com correção pelo IPCA. Ao aderir ao acordo, o segurado concorda em receber o ressarcimento por meio de administração e renuncia ao direito de processar o INSS futuramente pela fraude. Membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, invadiram sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A principal pauta deles é a inclusão da reforma agrária como parte da defesa da soberania nacional. Lideranças se reuniram com o presidente Lula e com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e levaram diretamente as demandas do movimento. Seres Radish, da direção nacional do MST, afirmou que na reunião com o presidente foram abordados temas como soberania nacional, os BRICS e as tarifas impostas pelo governo do Donald Trump ao Brasil. Os atos fazem parte da Semana Camponesa, que neste ano faz cobranças aos governos federal e estadual, e em 4 eixos: criação de novos assentamentos e efetivação dos já existentes, aumento na concessão de crédito rural, aumento de políticas de educação no campo e a inclusão da reforma agrária como parte da defesa por soberania nacional. Em uma carta pública, o MST denuncia ainda a estagnação de políticas estruturantes, como o acesso à terra, ao crédito, à moradia, à educação do campo e ao fortalecimento da agricultura familiar camponesa. O dirigente do MST no Distrito Federal, Marco Barato, disse que o movimento tem mais de 2.000 famílias acampadas em 3 regiões e que essas áreas já estão em processo de aquisição ou em fase de desapropriação, mas que não avançaram por falta de orçamento e de servidores do INCRA. Um levantamento sobre o índice de confiança social divulgado nesta semana mostrou que o Corpo de Bombeiros é a instituição mais confiável do país, com 85 pontos em uma escala que vai até 100. Em segundo lugar, com 67 pontos, aparecem as igrejas, ficando à frente, inclusive, das escolas públicas e da Polícia Federal. Na outra ponta do ranking aparecem os partidos políticos, com 32, o Congresso Nacional com 37 e o presidente da República com apenas 41 pontos. A pesquisa considerou 2.000 entrevistas realizadas entre os dias 3 e 8 de julho, em 131 municípios brasileiros. Negociadores ucranianos propuseram à Rússia uma reunião entre o presidente Volodymyr Zelensky e o líder russo Vladimir Putin até o final de agosto. O chefe negociador russo declarou que as posições dos dois países continuam bastante distantes. A Rússia e a Ucrânia retomaram as negociações em um terceiro ciclo de diálogos diretos em Istambul. Os negociadores ucranianos propuseram à Rússia uma reunião entre o presidente Volodymyr Zelensky e o líder russo Vladimir Putin. We propose
Propomos à Rússia realizar essa reunião de líderes até o final de agosto. Ao concordar com essa proposta, a Rússia pode demonstrar claramente sua abordagem construtiva a todos ao redor do mundo, incluindo nossos parceiros. Já o chefe negociador russo, nos diálogos com a Ucrânia em Istambul, declarou que as posições dos dois países continuam bastante distantes, após mais de 3 anos e meio de guerra. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, informou que seu país propôs a Kiev tréguas de 24 a 48 horas nos combates, para que ambos os exércitos possam resgatar seus mortos e feridos. O negociador russo afirmou que seu país e a Ucrânia concordaram durante as negociações em Istambul com uma nova troca de prisioneiros que beneficiará 1.200 pessoas de cada lado, e Moscou propôs a Kiev a entrega dos cadáveres de outros 3.000 soldados. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu para que as tropas do país fiquem prontas para uma possível guerra real. O ditador participou hoje de uma competição entre unidades de artilharia. O líder norte-coreano pediu ao seu exército que se preparasse para uma guerra de verdade a qualquer momento. A mídia estatal mostrou Kim Jong-un assistindo a uma disputa de tiros entre unidades de artilharia. De acordo com a KCNA, Kim pediu aos soldados que fossem capazes de destruir o inimigo em todas as batalhas. A declaração ocorreu após o país deslocar tropas e armas para apoiar a Rússia em sua ofensiva de mais de 3 anos na Ucrânia. Agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais relataram que Pyongyang enviou mais de 10.000 soldados para a região russa de Kursk no ano passado, juntamente com projéteis de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance. Segundo fontes de Seul, cerca de 600 soldados norte-coreanos foram mortos e milhares ficaram feridos lutando pela Rússia. Pyongyang e Moscou, ambas sob pesadas sanções internacionais, assinaram um acordo militar em 2024 que inclui uma cláusula de defesa mútua. O tratado foi firmado durante uma rara visita do presidente russo Vladimir Putin à capital norte-coreana. Kim reafirmou seu total apoio ao Kremlin na guerra na Ucrânia neste mês, durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Um avião caiu hoje na região de Amur, no extremo oriente da Rússia. As autoridades informaram que cerca de 50 pessoas estavam a bordo. Um avião com cerca de 50 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira na região de Amur, no extremo oriente da Rússia. Um helicóptero operado pela Autoridade de Aviação Civil detectou a fuselagem da aeronave em chamas. Uma aeronave AN-24 da Hangar Airlines, voando entre Blagoveshchensk e Tinda, desapareceu do radar hoje por volta das 13. Ao pousar no aeroporto de Tinda, a aeronave fez uma segunda curva e a comunicação foi perdida. O local da queda da aeronave foi determinado e as circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. O Centro de Proteção Civil desta região remota também indicou que o helicóptero de resgate não detectou nenhum sobrevivente, enquanto sobrevoava o local do acidente. Parlamentares de Israel aprovaram uma moção simbólica sobre a anexação da Cisjordânia. Mais de 70 parlamentares israelenses aprovaram uma moção pedindo ao governo que imponha soberania sobre a Cisjordânia, embora a medida simbólica não afete o status legal do território palestino. A aprovação foi feita por 71 votos a 13, com a ausência de outros 36 parlamentares. A votação não vinculativa no parlamento israelense, o Knesset, foi apoiada por membros da coalizão de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, bem como por alguns parlamentares da oposição. Eles afirmaram que a anexação da Cisjordânia fortalecerá o Estado de Israel, sua segurança e impedirá qualquer questionamento ao que considera um direito fundamental do povo judeu à paz e à segurança em sua terra natal. Soberania na Judéia e Samaria era parte integrante da concretização do sionismo e da visão nacional do povo judeu, afirmava o texto. Judéia e Samaria é o nome que Israel usa para se referir à Cisjordânia, ocupada desde 1967. Hussein al-Sheikh, vice-presidente da Organização para a Libertação da Palestina, disse que a moção é um ataque direto aos direitos do povo palestino, que mina as perspectivas de paz, estabilidade e a solução de 2 estados. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que uma grande proporção da população da faixa de Gaza está morrendo de fome. Israel negou qualquer responsabilidade e culpou os terroristas do Hamas pelo atual cenário no território palestino.
A fome e a pouca entrada de alimentos na faixa de Gaza ligaram um sinal de alerta também na Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, falou sobre o atual quadro vivido pelos moradores do território palestino, devastado pela guerra lançada por Israel contra o Hamas. Uma grande proporção da população de Gaza está passando fome. Não sei como chamar isso, senão fome em massa, e é algo criado pelo homem. E isso é muito claro. E isso acontece por causa do bloqueio. Eu já disse em minha declaração, mais de 80 dias de bloqueio contínuo. E agora, claro, há uma abertura, mas não é suficiente. É apenas um tratamento superficial. E as pessoas estão passando fome. Imagine, 1.026 pessoas morreram enquanto tentavam se alimentar. Se elas não estão morrendo de fome, imagine o risco que estão correndo suas vidas. Não sei por que estamos discutindo isso aqui. Imagine risking their lives. I don't know why we're even splitting hairs here. Mais cedo, o governo de Israel negou qualquer responsabilidade sobre a fome em Gaza. Em Gaza, hoje, não há fome causada por Israel. Existe, no entanto, uma escassez criada por homens do Hamas. Agora, muitas vezes, a história completa não está sendo contada. Este sofrimento existe porque o Hamas o criou. O sofrimento existe porque o Hamas faz com que isso aconteça. As denúncias sobre escassez de alimentos em Gaza se multiplicaram nesta semana. Mais de 100 ONGs alertaram que um cenário de fome em massa se propaga no enclave e ressaltaram que seus próprios colegas sofrem com a situação. O cenário também foi denunciado pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que relatou funcionários famintos e exaustos e criticou o trabalho desenvolvido pela Fundação Humanitária de Gaza, conhecida pela sigla GHF e apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, com a qual a ONU se recusa a trabalhar e cujas distribuições levaram a cenas caóticas e mortais. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos destacou que forças de Israel mataram mais de 1.000 pessoas que tentavam obter ajuda no enclave palestino desde o final de maio, a grande maioria perto das instalações da GHF. O exército israelense nega ter bloqueado o fornecimento de alimentos e na terça-feira relatou que há 950 caminhões de ajuda humanitária em Gaza, aguardando que as agências internacionais os coletem e distribuam. Organizações humanitárias afirmam que toneladas de ajuda humanitária intacta estão em armazéns fora do território e até mesmo dentro dele, mas que estão sendo impedidas de entregá-la. E o Brasil anunciou que vai entrar na ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas, que acusa o país de genocídio no território palestino. O texto foi apresentado pela África do Sul, que pediu que a Corte declare que Israel violou as obrigações para a prevenção e repressão do crime. O Itamaraty disse que Israel comete contínuas violações do direito internacional, como anexação de territórios pela força e expansão de assentamentos ilegais. A Embaixada de Israel no Brasil divulgou uma nota lamentando a declaração, afirmando que as palavras do governo do Brasil não retratam plenamente a realidade do que está ocorrendo atualmente na faixa de Gaza. O exército tailandês bombardeou alvos militares no Camboja nesta quinta-feira e relatou a morte de 11 pessoas em próprio território. Os confrontos armados eclodiram em maio, após a morte de um soldado do Camboja. Tailândia e Camboja se acusaram mutuamente de terem aberto fogo na primeira manhã desta quinta-feira, no que são os piores confrontos fronteiriços em 15 anos entre os dois reinos do Sudeste Asiático. Os países mantêm uma disputa territorial de décadas no Triângulo Esmeralda, área em que suas fronteiras se encontram com o Laos e onde conservam vários templos antigos. O mais importante é que o Camboja usou armas pesadas para disparar em nosso território, sem alvos claros e disparar em áreas civis. O último número de mortos é de 11, sendo 10 civis e um soldado. Há ainda 28 pessoas feridas. Imagens divulgadas pelo Escritório de Relações Públicas da província de Surin mostram soldados tailandeses agachados para se proteger, enquanto a artilharia inimiga é ouvida. A Tailândia enviou 6 caças para bombardear 2 alvos militares cambojanos nesta quinta-feira, enquanto o Camboja disparou foguetes e projéteis de artilharia, em uma dramática escalada da disputa de longa data na fronteira entre os dois vizinhos. Os confrontos armados eclodiram em maio, resultando na morte de um soldado cambojano. Desde então, os dois lados têm trocado críticas, provocações e retaliações, incluindo restrições à travessia da fronteira e às importações.
Várias medidas retaliatórias, decretadas por ambos os lados, apesar dos apelos por calma, já afetaram a economia e o destino de vários moradores nas regiões envolvidas. A diplomacia vem perdendo força e nesta quinta-feira o Camboja rebaixou as relações com o vizinho ao nível mais baixo, convocando todos os seus diplomatas em Bangkok, exceto um, e expulsando os diplomatas tailandeses de seu território. O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a Universidade de Harvard para determinar se a instituição pode continuar participando de um programa de intercâmbio. O programa permite que acadêmicos internacionais entrem na universidade para dar aulas, palestras ou fazer pesquisas. Nova investida contra Harvard. O governo do presidente americano Donald Trump abriu uma investigação para determinar se a universidade pode continuar participando de um programa de intercâmbio. O programa de visitantes de intercâmbio permite que acadêmicos de instituições internacionais se juntem à renomada universidade por um período de tempo para dar palestras, fazer pesquisas ou lecionar. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou que a investigação vai apurar se Harvard cumpre com todas as regulações e conduz seus programas de forma a não prejudicar os objetivos da política externa e nem comprometer os interesses de segurança nacional. Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump acusa a instituição de ensino de ser um reduto para a ideologia woke, termo pejorativo da direita radical para designar as políticas de promoção de diversidade. O republicano também a acusa de não proteger suficientemente seus estudantes judeus ou israelenses durante as manifestações no campus a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. O governo americano retirou de Harvard mais de 2,6 bilhões de dólares, 14,4 bilhões de reais em subsídios federais e a proibiu de matricular estudantes estrangeiros, medidas contestadas na justiça. Na segunda-feira, enquanto ocorria uma audiência sobre o financiamento da universidade, Trump acusou a instituição nas mídias sociais de ser antissemita, anticristã e anti-Estados Unidos. A defesa de um jovem negro que foi agredido por um policial na Flórida exigiu a demissão do militar. Uma câmera no painel do carro gravou toda essa ação. As imagens captadas em um celular mostram William McNeil Jr., de 22 anos, sendo agredido pela polícia durante uma blitz de trânsito em Jacksonville, na Flórida. O vídeo viralizou, gerando uma onda de indignação em todos os Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a defesa do jovem negro exigiu a demissão do policial branco que o acertou socos no rosto. A divulgação da filmagem motivou uma investigação pelo xerife local e a suspensão do policial responsável pelo caso. Para Ben Crump, renomado advogado de direitos civis, que já lidou com vários casos envolvendo abusos policiais contra negros e que representa McNeil, o agente precisa ser demitido imediatamente. Em uma coletiva de imprensa, a defesa do jovem agredido afirmou que se o policial não for demitido e esse tipo de força policial excessiva for aceito, isso envia uma mensagem de que não há problema em tratar os cidadãos dessa forma. A gravação feita no sábado mostra a prisão de McNeil. De acordo com as autoridades, ele foi detido porque não estava com os faróis do carro acesos, apesar do mau tempo. Uma alegação contestada pelo jovem por sua equipe de defesa, que viu no episódio um caso clássico de discriminação racial. As operações do presidente americano Donald Trump contra imigrantes sem documentos têm tido resultados. Cerca de 75 mil mexicanos voltaram para casa de forma voluntária. Cerca de 75 mil mexicanos optaram por retornar voluntariamente ao México vindos dos Estados Unidos após o retorno de Donald Trump à Casa Branca. A informação foi divulgada pela presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que afirmou que cerca de 45 mil desses cidadãos receberam diferentes tipos de apoio. Desde o início do governo do republicano nos Estados Unidos, em 20 de janeiro, o governo de esquerda mexicano lançou um programa chamado México Te Abraça, por meio do qual oferece assistência, incluindo apoio financeiro, a quem decide voltar ao país. Essas repatriações voluntárias ocorrem em meio a operações de batidas para deter imigrantes sem documentos, lançadas por Trump, especialmente em Los Angeles, cidade com a maior concentração de mexicanos vivendo fora do país. Da mesma forma, Washington anunciou em maio que ofereceria $1.000, mais de R$5 mil, a imigrantes sem documentos que deixassem os Estados Unidos por conta própria. Segundo a chancelaria mexicana, cerca de 12 milhões de mexicanos vivem no exterior, sendo 97% nos Estados Unidos.
Na terça-feira, Sheinbaum solicitou a Washington a deportação imediata de cidadãos mexicanos enviados a centros de detenção como Guantánamo e outros locais, onde há denúncias de maus-tratos e condições desumanas contra os migrantes detidos. No próximo bloco, secretária de Tarcísio de Freitas fala em despoluição do Rio Tietê até 2029. E ainda a polícia prende casal que matou a facadas mãe, filho e adolescente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desafiou o presidente da Sabesp a concluir despoluição dos rios Tietê e Pinheiros até 2029, para que eles possam nadar nos locais. Tarcísio participou da celebração de 1 ano da privatização da companhia. Em evento que celebrou o primeiro ano de concessão da empresa para a iniciativa privada, a Sabesp anunciou um plano de investimento de quase 70 bilhões de reais para universalizar o acesso à água e o esgoto no estado até 2029. A empresa prometeu fazer o número de ligações de água e esgoto no estado referente aos próximos 50 anos em apenas 5. Para isso, a Sabesp diz que vai elevar em 2,5 vezes o número de instalações feitas nos municípios atendidos pela companhia a partir deste ano. Tarcísio de Freitas comemorou o processo de desestatização promovido pelo governo dele e disse que acredita que, cumprido o cronograma, será possível despoluir os 2 principais rios da capital paulista até o fim da década. Tarcísio disse que a despoluição dos rios se dará no curso de cumprimento das metas de universalização dos serviços de água e esgoto da Sabesp, à medida que a carga de dejetos for sendo tratada pela empresa e não mais despejada nos rios, como acontece em vários trechos urbanos. O governador não falou em data, mas a secretária de Meio Ambiente, Natália Rezende, afirmou que o processo deve ser concluído até 2029. O Tietê é o rio mais tradicional do estado de São Paulo, cruzando a região metropolitana com cerca de 1.133 quilômetros e passa por 62 municípios. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, entregou 120 ônibus elétricos para as empresas responsáveis pelo transporte público. Os novos veículos começaram a circular nesta quinta-feira. Os novos veículos são equipados com ar-condicionado, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e Wi-Fi gratuito, e já entraram em circulação nesta quinta-feira. Quem pode sentir os detalhes dos novos veículos foram os moradores das regiões Noroeste, Oeste, Sul e Norte. Durante a entrega, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, disse que cada ônibus elétrico que a gente coloca na rua, deixamos de consumir 35 mil litros de óleo diesel por ano, o que representa 6.400 árvores por ano. Durante o anúncio, Caldeira também informou que até o dia 20 de agosto será publicado um edital de chamamento público para buscar no mercado toda a cadeia de biobetano para fornecer para as garagens e alimentar os ônibus com outra energia alternativa. Questionado sobre o fato de a frota elétrica ainda estar longe da meta prometida, Nunes culpou a Enel, alegando que a empresa não tem garantido o fornecimento de energia necessário para o funcionamento dos veículos. Em nota, a Enel afirmou que é responsável somente pela operação externa que garante o fornecimento de energia a garagens e que tem atendido a toda a demanda de infraestrutura elétrica planejada e demandada pelos operadores de ônibus. A companhia reforçou ainda que tem capacidade para atender a meta da prefeitura até 2028, caso seja demandada pelas empresas com antecedência necessária para execução de obras, conforme cada tipo de projeto. A cidade soma 13 mil coletivos, dos quais agora 841 são veículos sustentáveis. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou pela 3ª vez o influenciador e empresário Pablo Marçal. Essa nova decisão, ele fica inelegível até o ano de 2032. O juiz reconheceu que houve abuso por uso indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder econômico durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo no ano passado. Segundo a ação, Marçal divulgou um conteúdo sobre sorteio de boné para quem marcasse pessoas nas redes sociais e ofereceu sorteio de R$200 a quem compartilhasse seus conteúdos. O processo também cita que ele passou a usar influenciadores para atingir usuários das redes sociais, depois que o então candidato teve seus perfis suspensos temporariamente. Além disso, o Marçal divulgou em suas redes sociais um conteúdo que questiona o processo eleitoral,
a imparcialidade da Justiça Eleitoral e que ofende e degrada gravemente os adversários, com a divulgação também de propaganda negativa contra os seus adversários amplificada pelas suas redes sociais e pelos editores de vídeos. A sentença foi proferida pelo juiz da primeira zona eleitoral, Antônio Maria Partino, e ele reconheceu a ocorrência de abuso por uso indevido dos meios de comunicação social, captação e gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico. A ré Antônia de Jesus Barbosa Fernandes, vice na chapa de Marçal, foi absolvida das acusações, pois não foi indicado no processo que ela tenha participado diretamente dos vídeos. A inelegibilidade de Marçal, se transitada em julgado, passa a contar a partir das últimas eleições, que ocorreram em 2024, e termina somente em 2032. Em nota, Pablo Marçal disse que recebeu com serenidade a decisão da primeira instância e reafirmou ser inocente e que os recursos cabíveis serão apresentados. Ele afirmou também que não se move por medo nem por manchete e que continua acreditando na justiça. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul solicitou à Justiça a prisão preventiva de um pai de santo e da esposa dele, suspeitos de matarem a facadas um bebê, a mãe da criança e um adolescente. Cauane Martins, de 18 anos, Miguel Martins, de 2 meses e Ariel Silva da Rosa, de 16 anos, desapareceram no último domingo. Os corpos foram encontrados na terça-feira desta semana, em uma cova, em uma região de mata em Porto Alegre. Segundo a polícia, os 3 foram mortos à facada. A investigação apontou que o pai de santo suspeito do crime seria pai do bebê. Além disso, Cauane teria ameaçado contar sobre o filho, fruto de um relacionamento extraconjugal. Já Ariel seria amigo da vítima e dos suspeitos, além de frequentador da casa do pai de santo. Segundo a delegada Marceles Molenars, o motivo da barbárie envolve bebê, filho indesejado do pai de santo com a jovem quando ela ainda era menor de idade, e também os ciúmes da esposa e o medo de perder o posto de pai de santo. O pai de santo, que não teve identidade revelada, foi preso ainda na terça-feira. A esposa dele foi presa ontem. Segundo a polícia, após a notícia de que o homem seria detido pelo crime, populares atearam fogo na residência onde ele morava com a esposa. Em interrogatório, a mulher contou que esfaqueou Cauane e o marido esfaqueou Ariel, mas não deu detalhes sobre a morte do bebê. Os corpos foram levados dentro de um veículo do casal até o local, que foram descartados. A delegada reconhece que o casal, em divisão de tarefas, praticou feminicídio triplamente majorado contra Cauane, por cometer o crime na presença do filho de maneira cruel, com traição de confiança e emboscada, para assegurar a prática de outro crime, que seria a violação sexual mediante fraude que culminou no nascimento do bebê. Eles também praticaram 2 homicídios quadruplamente qualificados, além de corrupção de menores majorada. 2 adolescentes de 15 e 17 anos também foram apreendidos, suspeitos de envolvimento na ocultação dos cadáveres. E a disputa por territórios entre as facções Guardiões do Estado e o Comando Vermelho levou o município de Maranguape, na região de Fortaleza, a registrar a maior taxa de mortes violentas intencionais do país. Localizada ao sul da capital cearense, com 108 mil cidadãos, a cidade onde nasceu Chico Anísio registrou 87 mortes violentas no ano passado. O número é 11,5% maior que o de 2023, quando foram 78 mortes e o município já aparecia na 8ª posição de mortes violentas intencionais no país. O diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio, afirma que não houve fenômeno estrutural na cidade que justificasse o aumento, mas sim um aumento do conflito entre as facções. A GDE é uma facção cearense surgida em meados de 2014, em uma dissidência de criminosos, especialmente do Comando Vermelho. Também conhecido como 745, ela tem como marcas o uso da extrema violência, sendo frequentemente responsável por chacinas e atentados no estado. Com predominância de mortes de jovens do sexo masculino, que responderam por 83% dos homicídios em 2024, dessas vítimas, 44% eram de pessoas entre 18 e 29 anos. Das 5 cidades mais violentas do país, todas ficam no Nordeste. A seguir, países vão pagar indenizações se não cumprirem com obrigações climáticas. E os gols do Campeonato Brasileiro.
corpo da cantora Preta Gil chegou hoje ao Brasil. O corpo dela será velado em cerimônia aberta ao público amanhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Após o velório, o corpo dela será cremado numa cerimônia reservada a familiares e amigos. Preta Gil morreu no último domingo, aos 50 anos, após uma luta contra um câncer no intestino. A Corte Internacional de Justiça emitiu um parecer afirmando que os países que violarem as obrigações climáticas vão ser obrigados a pagar indenizações às nações mais afetadas. A Corte Internacional de Justiça abriu caminho para as reparações climáticas. Os estados que violam suas obrigações climáticas cometem um ato ilícito e podem ser obrigados a pagar indenizações aos países mais afetados. A conclusão foi feita nesta quarta-feira pela CIJ, em um parecer consultivo que pode influenciar a jurisprudência global. O tribunal observa que os efeitos adversos das mudanças climáticas, incluindo, entre outros, o impacto na saúde e nos meios de subsistência dos indivíduos, por meio de eventos como a elevação do nível do mar, a seca, a desertificação e desastres naturais, podem prejudicar significativamente o gozo de certos direitos humanos, incluindo o direito à vida. O parecer do mais alto órgão judicial da ONU sobre as obrigações legais dos países de conter os efeitos das mudanças climáticas e a responsabilidade econômica gerou entusiasmo. Muitos especialistas acreditam que a decisão dos juízes pode marcar uma virada nos litígios climáticos em todo o mundo. O tribunal concluiu por unanimidade que a violação das obrigações climáticas por um Estado constitui um ato ilícito internacional capaz de gerar indenização para os países afetados, sob certas condições e caso a caso. O parecer é consultivo e não vinculativo, mas por ser emitido pela mais alta autoridade judicial da ONU, vai estabelecer uma interpretação jurídica sólida para orientar futuras ações ou decisões judiciais em todo o mundo em termos de justiça climática. Também pode definir jurisprudência para a legislação. O ministro da Mudança Climática de Vanuatu, um dos países que participam do processo perante o tribunal em Haia, afirmou que a decisão é um marco histórico para o clima. E olha só, a cadela cachimba vagava sozinha quando chegou a uma região no sudoeste do México. Agora, junto com outros cães resgatados, ela se tornou uma guardiã da majestosa cidade dos maias. Uma matilha de cães vira-latas se tornou guardiã dos vestígios maias na zona arqueológica de Chichén Itzá, no sudoeste do México. Eles chegaram de forma espontânea à pirâmide de Kukulcán, mas muitas vezes feridos, doentes ou desnutridos. No caso específico aqui do Chichén Itzá, há cães que foram chegando por alguns motivos específicos desde a pandemia. Um pouco antes sempre havia algum animalzinho, mas neste ano em que assumi a direção, decidimos tomar as rédeas da situação em relação à proteção, saúde e limpeza deles. Já são 20 cães considerados guardiões, mas a cachimba é a rainha. Ela chegou há 10 anos na cidade da Pirâmide Sagrada, conhecida como El Castillo, declarada uma das 7 novas maravilhas do mundo em 2007. Os cãezinhos de Chichén Itzá são uma atração por si só, fazem parte da essência do sítio arqueológico. Como já devem ter notado em diferentes áreas, temos vários deles. E é bonito porque já estamos acostumados com os cachorros, que fazem parte da essência do lugar. Os cães são os únicos autorizados a escalar as construções por conta do baixo peso. As estruturas datam dos anos 500 a 800 d.C. Os animais que estão aqui são os que alimentamos e cuidamos para que estejam saudáveis. Ou seja, tentamos mantê-los da melhor forma possível. Os responsáveis pelo local acreditam até que há uma conexão mística entre os cães e os antigos maias. O certo é que os chamados melhores amigos do homem foram a única companhia da equipe do sítio arqueológico durante a pandemia. Google registrou mais de 28 bilhões de dólares em lucros no segundo trimestre deste ano. O resultado aconteceu por conta da grande demanda por inteligência artificial.
A plataforma de vídeo YouTube também cresceu e registrou quase 10 bilhões de dólares em receitas publicitárias. A Casa Branca anunciou um plano para apoiar o desenvolvimento e a exportação da inteligência artificial norte-americana. O presidente Donald Trump afirmou que quer eliminar o viés ideológico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou 3 decretos na quarta-feira como parte de um plano de ação para apoiar o desenvolvimento e a exportação da inteligência artificial americana e eliminar o que chamou de viés ideológico, que se refere a iniciativas que promovem a diversidade e a inclusão de minorias. Em julho, Trump anunciou investimentos multimilionários em infraestrutura e produção de energia necessários para o desenvolvimento dessa tecnologia. O republicano quer simplificar a emissão de licenças e autorizações para novos projetos de construção. A Casa Branca afirma ter identificado cerca de 90 medidas que serão implementadas nas próximas semanas e meses. Como qualquer avanço do tipo, essa tecnologia carrega consigo o potencial tanto para o bem quanto para o mal, para o perigo e para o progresso. Mas o incrível poder da IA não será, na realidade, um motivo para abandonar esta nova fronteira. A estratégia do governo Trump está estruturada em 3 pilares. O primeiro visa facilitar a construção de novos data centers essenciais para o funcionamento da IA e a implementação de grandes projetos de energia para atender à enorme demanda de eletricidade. A segunda parte do plano refere-se à diplomacia da IA, que envolve a mobilização de 2 dos braços financeiros dos Estados Unidos para o comércio internacional, a Agência de Finanças e Desenvolvimento e o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, para apoiar as exportações de IA do país. A terceira e importante diretriz do programa visa responder ao que o republicano considera o viés ideológico da IA generativa, que busca proibir serviços, ministérios e agências de seu governo de adquirir softwares que utilizem essa tecnologia e que reflitam essa orientação. Trump pretende romper com a linha adotada por seu antecessor, Joe Biden, que defendia o desenvolvimento controlado, com ênfase na segurança e na compreensão dos riscos. Ontem foi dia de Brasileirão. O Fluminense recebeu o Palmeiras no Maracanã e viu o adversário mostrar força para virar a partida. Cano abriu o placar de pênalti. No final do primeiro tempo, Maurício empatou para os visitantes. E a virada do Verdão aconteceu com Vitor Roque. O atacante limpou a jogada e garantiu os 3 pontos para o Paulistas. O Santos perdeu para o Internacional por 2-1. Johan Carboneiro abriu o placar aos 9 minutos. No segundo tempo, Rafael Borré ampliou de pênalti. Álvaro Barreal diminuiu para o Santos, mas foi só isso, 2-1 Internacional. Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite para vocês e até amanhã.